É hora do show, boa noite comunidade Fabep, estamos ao vivo para mais uma live com cliente. Essa é a 12ª história que a gente conta aqui e eu tenho o prazer de estar com esse cara na tela, o Douglas Laudhauser, ele que está com a gente há 5 anos, é isso, Douglas? Até mais ou até menos? Não, 4, vai quase 5 anos, né? Porque tem 4 anos e 8 meses. Vai fazer 5 em março. Cara, 4 anos e 8 meses, maravilhoso, que baita marco, e eu tô muito feliz de contar a história, que eu quero que ele se apresente, é óbvio, eu quero que ele conte a história, tem muita coisa que ele vai me ensinar, e que, portanto, ele também vai ensinar vocês, mas eu já digo de cara que é o seguinte, o cara que está com a gente há quase 5 anos, com certeza, perseverou, né, então, passou por muita coisa, passou por poucas e boas, já teve vários projetos que ele teve que pausar, projeto que agora tá acelerando, tá legal? Então eu quero que vocês prestem muita atenção na história desse cara hoje, combinado? Douglas, boa noite, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com você. E eu queria começar pedindo para que você resumisse a sua vida antes da Fabep, tá? Qual era o contexto? Como você descobriu? Por que você descobriu a Fabep? E o que ela representa hoje para você? Combinado? Valendo! Então, boa noite, Gui. Boa noite, o pessoal que está aí. O time todo da Fabep. Então, cara, para resumir, é difícil. Mas se eu tivesse hoje que resumir para você, eu diria que a Fabep hoje, para mim, ela é um divisor de águas. Ela foi um divisor de águas na minha vida. Então, não tem, eu acho que assim, não tem uma coisa que resuma melhor a minha história, toda essa história, esses 5 anos com a Fabep, que não seja isso, né? Muita coisa aconteceu e a gente vai contar, mas foi um divisor, e aí no decorrer do bate-papo eu te falo. Bom, eu vou querer começar. Como é que você descobriu a Fabep? Como é que você chegou até nós? Então, na realidade, eu estava vivendo um período horrível, né, na minha vida. Eu tive depressão, trato até hoje, né, síndrome do pânico, e o momento era muito difícil, né? Sou formado em marketing, e aí minha vida parou, literalmente parou, né? Então, nesse momento eu comecei a tentar buscar outras coisas, porque até então a parte que eu já fazia, que era o desenvolvimento de web, essas coisas assim, que era mais uma coisa assim, era um hobby, entendeu, Gui? Era uma coisa que eu fazia mais porque eu gostava, alguns amigos pediam e tal, porque eu sou da época, a gente já bateu um papo antes, sou da época do Mambo ainda, né? Quando o Joomla chamava Mambo, ainda era o Blogspot ainda, então, ou seja, e aí eu fui fazendo uma pesquisa, eu encontrei na internet, e entrei em contato, e o mais interessante nessa história toda é que o primeiro contato que eu tive foi com um dos sócios da empresa e que me surpreendeu o fato dele ser sócio da empresa e estar trabalhando no suporte, que foi o Evandro, o famoso Borges. Então, assim, o famoso Borges, cara. Borges que tá, o Evandro está aqui acompanhando a história hoje, né? Ele que nos colocou em contato. E isso é algo muito comum, Douglas, de empresas que, primeiro, estavam no começo, né? Então, há 5 anos atrás, a Fabep tinha 4 ou 5 anos e o suporte é muita fonte de informação, né? Então, quando tá lá, o Evandro se especializou em atendimento, principalmente na parte de publicação, né? Eu tava conversando com ele e ele, já publicou, sei lá, mais de 1000 apps na vida dele, é muita coisa, né? O cara manja tudo. Então, isso trazia segurança e informação para a Fabep, né? Então isso foi muito importante. Ele está aqui nos assistindo, pessoal. Para quem não sabe, o Evandro liderou o suporte muito tempo na fábrica de aplicativos e hoje ele está fazendo um trabalho acelerado com a turma dos parceiros da Fabep. Mas voltando à história do Douglas, que hoje é o nosso hotspot aqui, é o cara que vai contar tudo. Como é que foi seu primeiro projeto, cara? O que deu certo, o que deu errado, o que você aprendeu? Então, vamos lá. O primeiro projeto foi o guia. Foi a aposta que eu fiz, porque como a minha cidade é pequena, né, eu sou de Paracambi, que é uma cidade do interior do Rio, mais ou menos 50 mil habitantes e tal. Então, assim, eu senti uma necessidade muito grande de ter um guia, né, um guia local. Eu sempre vi aquela coisa do guia, né, as pessoas com aquela coisa de fazer um guia estado, a nível estado e tal. E
E eu sempre achei muito difícil essa competição com o Google, porque o Google tem essa coisa dele querer fazer tudo, de ser uma ferramenta praticamente completa. Então, aí veio a ideia do guia. E aí veio o Achei Paracambi. Né? O Achei Paracambi, ele surgiu com essa proposta de ser um espaço onde eu tivesse ali todo o comércio local, informações sobre transporte público da cidade, taxistas, tudo que envolvia a cidade. E hoje, interessante é que a maior movimentação dele é com relação a isso, essa coisa do transporte público, dos taxistas, tudo isso. O comércio também é bem procurado, tá? Mas a questão do transporte, né, dessa coisa da utilidade pública, ela serviu e ajudou bastante. Então, esse foi o primeiro projeto. Aí, depois, eu dei uma pausa, né, que foi onde eu te falei, eu tive que tratar a saúde, né, tudo isso, para quem... Eu estou com um ortofix aqui no braço, você até brincou comigo, me chamou de ciborgue. Cara, o Douglas é o nosso ciborgue aqui da FABEP, pessoal. Conta essa história aí, meu. Você teve que interromper o ciclo de criação do aplicativo, de gestão dele, para cuidar da saúde, né? Conta pra gente. Então, aí nesse período, era o período, inclusive, que estava rolando uma transformação na FABEP com relação à interação dos appers com a FABEP. Né? Não tinha ainda o fórum, não tinha a comunidade do Discord, não existia. Foi quando eu tive umas conversas com o Hugo, cheguei a conversar com o Hugo e com o Evandro, sugeri a questão do fórum, que era uma coisa que a gente sentia muita necessidade, porque o pessoal antigo, eles, como a gente era bem fechado, a gente conversava bastante sobre isso. Né? E a FABEP, ela tinha aquela coisa assim, a proposta de ajudar, e, ao mesmo tempo, não sabia como, porque a demanda era muito, né? A FABEP estava crescendo muito rápido, e aí veio o fórum, mas aí, nesse período, eu acho que eles resolveram mudar e tal, aí entrou o Discord, e aí, com isso, eu tive que sair, foi o período que eu saí. Aí, nesse período, eu fiquei afastado, conversei com o Hugo, né? Agradeci a ele, inclusive, pelo convite, né? Porque eu fui moderador um tempo, mas aí eu tive que me afastar por conta disso. E aí, saúde restaurada, agora é só tirar isso aqui e a gente volta ativa. E aí eu voltei com mais 2 apps, que é o que a gente vai conversar. Mas vamos seguir. Perfeito. Bom, deixa eu só fazer uma pausa aqui que você me pediu e promessa é dívida. Mônica Laudhauser está na área. Pessoal, hoje fazem 15 anos de casado e ele me pediu para fazer essa menção aqui. Da FABEP, parabéns pela data, que tenham muito mais anos de comemoração de felicidades, e, cara, parabéns aí pela história que vocês construíram. A Mônica, com certeza, é incentivadora do projeto do Douglas nos aplicativos, nas ideias que ele tem. Então, eu queria aproveitar esse ponto e já passar para o próximo. Cara, quais foram os seus aprendizados, agora falando como dono de negócio, dono de aplicativo, quais foram os seus aprendizados com o primeiro app e que te levaram ao próximo app, ao guia Achei Locações? Como é que foi essa transição em termos de aprendizado? Então, o Gui, o que acontece? O guia, foi o primeiro app meu, né? Assim, eu não tinha nada eu trabalhava com a parte de web, né, de site, como eu te falei, e eu usava 2 CMS, né, que era o WordPress e o Joomla. Então, assim, eu não manjava nada. Minha formação, como eu falei, é marketing, então eu não sabia nada disso. E foi um desafio muito grande, né? Se tornou mais fácil por conta do suporte da época, né? Que era muito forte e tal, e isso fez com que a questão evoluísse. Então, assim, eu acho que o que eu mais aprendi, sinceramente, foi com a questão de interação com os clientes, da minha parte, né? Eu digo assim, de ouvir, porque assim, o guia, geralmente, quando eu conversava com alguns appers e tal, e aí vinha as ideias, o pessoal juntava aquelas ideias, não, vamos fazer isso e tal, não sei o quê, mas a gente nunca parava para ouvir a necessidade do cliente, né? O que o cliente precisava de fato, né? Qual era a necessidade dele? Será que ele precisava daquilo? E hoje, como profissional da área, é o que eu mais vejo, inclusive vejo alguns segmentos fechando porta por conta disso, né? Porque eles acabam construindo o negócio para ele. Então, uma coisa que eu aprendi com o guia, o Achei Paracambi, foi isso. Eu construí o Achei Paracambi para mim, no início. E isso me fez, assim, me custou caro, porque eu lutei muito para isso.
E aí, quando as pessoas começaram a falar o que elas precisavam, você viu que tinha um desencontro ali. Eu estava totalmente na contramão do que eles precisavam. Entendeu? Então, assim, foi... Que loucura. Aí foi o que aconteceu no seguinte, que é o que eu vou contar, que foi o tempo, né? Que, assim, foi um tempo que, para algumas pessoas, é absurdo, mas quando a gente começou com outro app, a ideia surgiu em 2011, e só agora foi que a gente lançou o app, para você ter uma noção. Então, a gente fez um baita de um estudo, até porque o mercado que a gente entrou é um mercado exigente demais, né? Ele é muito exigente, ele é muito, muito amplo, né? Ele é muito pulverizado, mas ele é muito exigente, né? Então, assim, eu colhi muitos detalhes, e aí foi agora onde eu acho que a gente está começando a acertar, né? A gente passou a ouvir mais o que o cliente quer, né? Assim, a gente sabe da questão estética do app, tudo isso e tal, mas hoje o cliente ele está em busca da questão da praticidade, né? Inclusive, eu sou suspeito a falar, mas eu acho que assim, a FABEP ela proporciona muito isso, né? Os módulos que tem dentro do app, né, lá do sistema, dá para a pessoa essa condição de tornar o aplicativo muito mais interativo, né, e muito mais prático. Né? Não, perfeito. E aí você falou o seguinte, bom, a ideia do projeto começou lá em 2011, ela só amadureceu e criou forma agora, tem 2, 3 meses, é isso que você efetivamente botou o app para... Perfeito. Excelente. E aí eu já vou levar, a gente já vai acessar aqui para o pessoal ver. E aí o que eu queria que você conta a história dele agora, assim, conta a estrutura dele como é que está hoje. Eu sei que você vai fazer mudanças e isso é um ponto importantíssimo, né? Sempre melhorar. A gente viu, eu vou dar um caso agora para vocês. O Nubank, por exemplo, cara, acabou de mudar a interface deles do aplicativo. Então, pô, eles mudaram, acho que em 1 ou 2 anos eles mudaram já 2 ou 3 vezes o layout, porque eles escutam muitos usuários. Então, eles querem mais coisas ali na primeira tela, eles querem mais interação, então faz muito sentido você mudar constantemente o seu aplicativo em prol do que os seus clientes estão falando, né? Conta pra gente a história do guia. Vou abrir aqui pro pessoal. E aí, ó, estamos aqui já, ó. Pessoal, esse aqui é o Achei Locações. Manda bala aí, Douglas. Então, essa proposta ela surgiu em 2011, né? Eu trabalho com marketing na área de locação de equipamentos, né? Desde esse período, e aí, convite de um amigo, né, para fazer um site para uma empresa, eu acabei gostando da área e vi nessa área uma necessidade muito grande, né? Porque, assim, a locação no Brasil, ela tem mais ou menos uns 50 anos, o serviço de locação, né? A construção civil, não, eu digo a locação de equipamentos. Ela tem mais ou menos 50 anos aí. Eu tenho 43, né? Mas tem uma galera mais antiga que eu ouvi a história deles e tal, e eles me contaram isso. Então, assim, tudo para eles, com relação à tecnologia, é algo muito novo. A gente sabe até porque as redes sociais, né, são tudo novas, né? São a mais velha, como eu falei, a gente conversando em off, o LinkedIn, se eu não me engano, acho que tem 18 anos, mas o restante é tudo novo. Então, eu vi essa necessidade, né, e comecei a estudar isso. E aí trouxe aquela bagagem que eu te falei do Achei Paracambi. E eu comecei a ouvir, comecei a conversar com os locadores, comecei a perguntar, falei, qual a ideia e tal, não sei o quê. E aí a primeira ideia que surgiu era a ideia do marketplace, né? Era usar, tipo, esse famosinho de comida, né? Só que para equipamento de construção civil. E aí, o que aconteceu? Eu esbarrei no primeiro problema, que era o quê? Eles não queriam essa questão da divulgação dos preços, né? Eles queriam estar dentro de um local onde tivessem todos os equipamentos, onde tivesse tudo, né? Que fosse como se fosse uma revista digital dos locadores, mas que não tivesse preço, onde eles pudessem entrar em contato ou ser encontrado por alguém que procura um equipamento, né? E aí uma outra, só um parênteses, né? Que ajudou bastante nisso, que foi depois a FABEP lançou o processo de geolocalização, né? Que ajudou muito. Porque assim, hoje até o slogan é isso, né? A locadora é sempre perto de você. Então, ou seja, hoje o camarada que pega o app e procura um equipamento, ele vai achar o equipamento mais próximo da onde ele está, né? Por exemplo, se ele está em São Paulo e ele vai fazer uma obra aqui no Rio, né? E ele vai procurar um equipamento, uma locadora aqui próximo para não precisar fazer esse transporte do equipamento.
Então, ele vai achar uma locadora próxima. Então, a necessidade foi assim, Gui. Eu fui conversando, fui vendo com o pessoal e tal, e buscando as parcerias, né, e tal. E aí veio o aplicativo. Só que a gente foi lançando ele aos poucos, né? Lançou o site e tal, e o aplicativo, o pessoal ainda está se familiarizando. Só que nos assustou porque ele está tomando uma proporção maior, né? Hoje a gente já está em 9 estados. Opa, conta pra gente isso daí, cara. Mas antes disso, eu queria só dar uma passadinha com você na estrutura do app, porque ó, eu vi algumas coisas aqui que, mais uma vez, são informações que são comuns com aplicativos de sucesso. Por exemplo, detalhes do aplicativo. O que eu vou encontrar aqui dentro, cara? Eu botei o Quem Somos, né? Que é, na realidade, a base um histórico, né, sobre o Achei. A gente vai fazer uma alteração futura, aí vai colocar algumas coisas explicando mais o histórico, o porquê, tudo isso que a gente está conversando. A gente tem um cadastro de vaga de emprego, porque a gente vê uma necessidade muito grande, né, nesse mercado disso, porque assim, não existe um local específico para se anunciar. Esses anúncios para operador de máquina ou para alguma coisa ligada à construção civil é muito pulverizado na internet, né? E a gente centralizou isso aí, né? Então, a gente abriu para as empresas um espaço e é gratuito, a locadora pode anunciar aí gratuitamente com a gente. Legal. Ela vai preencher o formulário. Aqui, né? O formulário aqui, tá? Esse é o formulário de cadastro, na realidade, da empresa. Isso. Né? Então, ela tem... Exato. E aí, ela tem esse cadastro que ela tem a opção de 2 planos, né? Que eu criei o plano gratuito, né? E o plano gratuito é até interessante, Gui, falar sobre isso, porque assim, todo mundo me pergunta, mas por que gratuito? Porque eu vi um outro momento que é esse lance da Covid, né, cara? Isso arrasou com o mercado. E o mercado de construção civil, principalmente o de locação, foi o que mais sofreu, né? Eu não sei se tem algum locador que está aí assistindo agora, mas assim, eles foram bem castigados. Né? E está demorando, né? Assim, a coisa está muito lenta e isso varia de estado para estado. E eu não, como o app é a nível Brasil, eu não acharia justo eu criar um plano, né? Até porque o plano pago é um valor até simbólico, né? Então, eu não achei justo. Eu tinha que criar alguma coisa que, senão, eu preciso botar esses caras no mercado. Né? E isso já aconteceu com uma das empresas. Esse ponto, cara, é super importante por vários motivos, tá? Primeiro, tem uma estratégia, inclusive, por trás. Não sei se você pensou nisso, mas você colocar pessoas e empresas dentro de um guia é a base do que ele funciona, né? Então, normalmente, as primeiras rodadas de aquisição de usuário são feitas com acesso gratuito, né? Então, assim, aí já tem uma questão estratégica no negócio. E tem um outro ponto que é o seguinte: você trabalha pelo ecossistema. Então você tem as pessoas querendo buscar, né, o maquinário para alugar, as empresas querendo alugar o maquinário, e quem está disposto e quem é desse mercado e tá fazendo o aluguel efetivamente, nas empresas que cadastram. E aí, quando você me fala que você cadastra as empresas de graça, nesse contexto, é você cuidando do ecossistema, cara. E aí, isso gera um efeito positivo na cabeça das pessoas, na cabeça do seu cliente, que esse cara se preocupa comigo. Sim. Esse cara vai ser a minha referência quando eu precisar, quando eu tiver bem também, né? Eu acho que é isso que você está buscando, né, Douglas? Já aconteceu bastante, e eu ia te falar isso. Quando você tocou nesse ponto agora, da questão do ter o cliente, né? Eu sempre falei isso, inclusive com alguns clientes e com alguns appers que me procuraram assim, para conversar, trocar ideia. Né? Porque acontecia muito e ainda acontece, né? Ainda sou procurado por alguns mais antigos, alguns que já saíram, outros que ainda estão. E eu falei, cara, a gente tem 2 públicos. Quem tem guia tem que ter isso em mente. A gente tem 2 públicos. Tem o que paga o guia e tem o usuário do guia. Perfeito. Essa é a realidade. Né? E quando você vai vender o guia para o anunciante, a primeira pergunta que ele te faz é qual é o nível de visibilidade que existe, qual o nível de alcance que ele tem. Tudo isso ele quer saber. Né? E esse trabalho é o mais difícil. Sim. Por isso é que eu te falei, porque assim, no guia, no Achei para Cambi, o que eu aprendi foi isso, porque não teve nada disso. Foi na raça.
Ótimo. Nada como aprendizado do campo de batalha para te fazer um lobo mais experiente, né? Nós tomamos na cabeça muito, porque assim, ele não ficou do jeito que as pessoas queriam. Hoje, ele está começando a tomar uma forma diferente. A gente está com um nível de acesso assim, bem alto, no site, inclusive. O aplicativo, a gente está com uma proposta de fazer parcerias, inclusive com taxistas aqui, porque a gente não tem os aplicativos famosos aqui na cidade, né? Então, a gente está com essa ideia. Mas aí, voltando para o guia lá, o que acontece? Foi assim, então, assim, eu tinha esses dois públicos. E eu pensei, não, eu tenho que trazer os caras. Por esse motivo, óbvio, porque, assim, não adianta falar que não é, porque, claro, a gente precisa deles dentro do guia, até para que movimente. Só que é bom para todo mundo. Porque, assim, as construtoras hoje, por exemplo, que vão pesquisar no Google, né, elas procuram e as coisas ficam soltas. É o que eu sempre falo. No Google você tem muito resultado, sim, você tem, mas fica muito solto, as coisas ficam muito soltas. E ali a gente conseguiu colocar tudo junto. E um outro diferencial, Gui, assim, a gente vai falar de outros, acredito, mas assim, uma outra coisa que eu peguei, né, no início com o pessoal é a questão da não intermediação da negociação entre locador e locatário. Então, por exemplo, eu não sou locador. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu estou vendo alguns... É engraçado, porque isso é normal, né? E, assim, eu não tenho nenhum problema com isso. Graças a Deus, assim, a minha profissão me ensinou isso, né? A concorrência está começando a vir agora, o pessoal viu que é legal e tal, e está começando, mas, assim, esses pontos não estão sendo observados, né? E, assim, essa interação eu não tenho como fazer, eu não posso intermediar. Eu não posso intermediar a empresa do Gui com... Não tem como. Senão eu não vou estar sendo honesto com eles. Então, hoje o link entre eles, eu não tenho acesso aos dados de quem aluga, entendeu? Os únicos dados que eu tenho acesso é do locador que se cadastra no guia. Sim. Só isso. Sim. Entendeu? Onde mas, cara, sabe o que é interessante? Você vai conquistar, se você conquistar uma relação de confiança com esses caras, com os locatários principalmente, né? É claro que todo o cara que é quem anuncia no guia comercial, ele vai evitar ao máximo a intermediação, né? Mas se você mostra que você não é um intermediário, de novo, que você é um parceiro desse cara, você vai falar para ele assim, cara, se você conseguir compartilhar seus dados comigo, os dados que você, das suas transações e tudo mais, claro, respeitando os limites da lei, principalmente agora sobre a lei de proteção de dados, mas enfim, considerando tudo isso, se você propor isso para ele, ele vai entender, ele deveria entender que é para melhoria do aplicativo, que é para melhoria do usuário dele, do usuário final, e que é para ele também melhorar, né? Então, é uma relação que eu acho que é saudável e tem que ser buscada nesse sentido. Então, para você que está ouvindo agora, pessoal, você que tem um guia comercial, que está pensando em fazer um guia de qualquer coisa, guia de cidade, guia de pet shop, algum guia específico, primeiro, você tem dois tipos de perfil no seu aplicativo que você tem que considerar. Quem usa o app, quem consome o serviço dele e quem oferece o serviço. Tá? Você tem que engatar esses dois caras dentro do aplicativo de uma maneira harmoniosa. Quando você vai começar, né, Douglas? Você não vai começar com nada. Então você tem que ir atrás de empresas e de pessoas para usarem o app. Não tenha medo, não tenha receio de fazer isso, tá? E esses dias, Douglas, eu tava um apper veio me perguntar no canal do YouTube. Falou assim, cara, é muito difícil conseguir clientes. O meu guia tá começando agora e não tenho ninguém. Eu falei, cara, muito difícil de você conseguir mesmo um cliente, ainda mais na época que a gente está de gerar conteúdo de graça, integrar muita coisa de valor, você vai ter que oferecer para uns 10 estabelecimentos e para alguns usuários facilidades no seu aplicativo para gerar volume, para gerar uma massa inicial e depois você conseguir captar os próximos, né? E é isso, é sempre na base da confiança. Quem acreditar você em primeiro plano vai colher os frutos no futuro, tá? Então, assim, para quem é guia comercial não tem muito jeito, vai ter que começar desse jeito, né? Vai ter que começar criando nas redes sociais. Quem está começando hoje, começa entregando muito valor, começa criando. No guia é a mesma coisa. Você tem que criar muito valor para as pessoas
quererem buscar o seu serviço, o seu aplicativo. Tanto quem anuncia, tanto quem está buscando o serviço. Fala aí, Douglas. Não, e o que você falou é interessante, porque eu tive uma palestra na faculdade sobre Big Data e fala uma coisa interessante, o professor falou uma coisa interessante sobre hoje o que é mais valoroso, né, no mundo. E todo mundo acha que é o petróleo, né? E a gente sabe que hoje não é mais. Os dados não é mais. Não é. Né? Não é. Então, assim, as pessoas não têm noção hoje, né, do que é a questão dos dados, do valor que o dado hoje tem, né, para as empresas. E aí, quando você entra nessa questão que você falou, né, do cara que está começando o guia, eu queria até deixar uma sugestão, né, que eu fiz isso e eu acho que assim, é interessante. O que você faz? Vai procurando na internet os segmentos que separam os segmentos que têm mais procura na sua cidade e vai cadastrando de forma gratuita, você mesmo cadastra e tal, entendeu? Até porque quando você for oferecer para o cliente chegar lá, você já vai mostrar para ele que ele está lá. Fala, tá vendo? Já está aqui, né? E acontece muito, como aconteceu comigo, o seguinte, quando eu fiz isso no início com a Achei Paracambi, a pessoa não sabia. Aí alguém ligava para a empresa do cara e falava assim, que achou. Aí o cara me ligava da empresa e falava assim, você é de onde? Eu falei, eu sou de Paracambi e tal. Você é dono de algum guia ou oficina de Paracambi? Não, porque me ligaram, falaram que me acharam nesse guia. Você pode vir aqui para a gente conversar? Né? Então, assim, é uma coisa meio doida, mas, sabe, foi legal isso, porque... Foi um efeito surpresa positivo, né? O cara falou, pô, alguém me colocou ali, né? Entendeu? E para eles é interessante, ninguém vai brigar por isso. Né? Eu pensei muito sobre isso, confesso, conversei com vários, até amigos de faculdade, professor, de coordenador do curso, se era uma questão assim, invasiva. Eles não, claro que não, eles querem isso, eles querem visibilidade, entendeu? Então, assim, os estados, tá vendo? Nossa, muito legal, cara, tava olhando aqui, isso foi um sisteminha que você colocou via página web, é isso? Nosso recurso página web, é isso? Que é um dos recursos que eu acho que, assim, hoje é um dos tops da FABEB. Eu acho que foi um golaço aí da equipe de desenvolvimento lá atrás que ajudou muito, né, cara? Eu vou te falar, sabe por quê a diferença? Né? Muita gente acha, até assim, eu já ouvi muita coisa, mas é besteira, o cara pega uma página e só jogou, virou um app. Mas aí tem um porém que acontece. Em algumas empresas, principalmente de locação, alguns funcionários ou até mesmo as pessoas que chegam na empresa não podem acessar determinados sites. Né? São bloqueados. Né? Tá. Até porque o funcionário não... E aí ele não consegue acessar via, por exemplo, se ele fosse acessar o meu site, talvez ele não ia conseguir. Mas pelo aplicativo ele consegue. Entendi. Se ele abrir o aplicativo, entendeu? Ele não vai ser via aplicativo, não direto via web, navegador. Entendi. Perfeito. Faz sentido. É mais uma comodidade, né? Foi uma tática que eu usei porque, assim, eu percebia isso. E aí eu fiz o teste. E eu vi que deu certo. Então, assim, eu cheguei na empresa, eu vi que estava bloqueado, meu site não conseguia abrir. Né? E aí, no app, ele abriu. Eu falei, opa, então... Tem jogo aí. Aí, o que eu fiz? Eu fiz isso, eu aproveitei, até porque o site é bem dinâmico. Né? E ele, como eu falei, ele é bem, assim, é aquilo, o cara quer o equipamento, né? A pergunta está ali, né? O que você precisa alugar hoje? Então, essa é a proposta. Né? Eu tentei encurtar o máximo possível, não criar barreira. Deixar mais simples é uma arte, e é fundamental hoje, na era que a gente, com vários aplicativos disputando a nossa atenção, quanto mais simples e objetivo quanto mais fácil for fechar negócio, intermediar, melhor para as pessoas. Né? Então, isso facilita muito mesmo. Foi uma boa sacada, cara. Tem uma empresa que faz isso aí desculpa falar, mas... Claro. Eu não vou citar o nome, não. Ela tem isso, nessa coisa de encurtar, né? Ela vende, famosa, vende tênis aí, então ela, no máximo 3 cliques, você compra um tênis. Entendeu? Você não dá mais do que isso. Então, assim, e a gente sabe disso, qualquer usuário que vá navegar ou num app ou num site, que ele tem que dar mais de 10 cliques, ou tem que preencher aqueles formulários enormes, né? Ele vai desistir.
É isso, a chance de evasão é muito alta, né? E aí você tocou num ponto que o Davi Aveiro, no guia dele, já tinha falado, tá? A primeira live com o cliente que a gente fez lá 12 semanas atrás, e você trouxe agora, você falou uma palavra muito importante, parcerias. Conta um pouco sobre as parcerias que você fez. Inclusive, teve uma que estava para sair agora, antes da reunião, não é isso? Antes da nossa live, não teve isso? Isso, exato. Então, o que acontece? E aí eu posso citar os nomes, não tem problema? Claro, claro. As primeiras parcerias que a gente buscou como guia foi com os sindicatos, né? Porque assim, os sindicatos eles estão mais próximos dos locadores e existe o Sindilec, né? Que é o Sindicato das Empresas Locadoras de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas de Construção Civil. Cada estado tem, né? A gente tem o Sindilec de Minas Gerais, a gente tem o Sindilec aqui do Rio de Janeiro, de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, se eu não me engano. E aí eu fui tentando ir na raça. E é aquilo que eu falei, né? Tem que ser assim, não adianta você ficar esperando. Eu, particularmente, né? Assim, que me perdoem os que pensam dessa forma, mas eu acho que não tem esse lance de fórmula, né? De acordar, enquanto você dorme, você ganha dinheiro, ou que tem... Não, para mim é trabalho. Se você não pegar e ir para cima, não vai. Entendeu? E aí eu fui fazendo os contatos e tal... E como você fazia o contato? Como você chegou nesses caras? E-mail, telefone? Como é que você fazia? O primeiro contato que eu fiz foi com o Sindilec do Rio de Janeiro, né? Aí o contato foi indo, tanto que hoje eu presto serviço para a empresa, assessoria de marketing para eles, né? Então, a gente oferece, assim, o tipo de parceria que a gente fez foi o seguinte, a gente dá para o locador o anúncio, né? A gente... É uma forma, assim, de incentivar o locador a se associar ao sindicato, né? Que foi uma forma que a gente achou, a gente estimula ele, até porque assim a gente sabe que existe, é normal isso, né? A gente vive numa sociedade hoje assim que está meio, né, com receio de tudo que todo assunto que surge a gente sempre está com o pé atrás, e o sindicato é uma delas, né? Só que a gente sabe que a questão de estar junto, isso fortalece muito. Você falou antes um pouco sobre isso, essa coisa de não ter medo de fazer parceria. E eu aprendi isso numa startup do Sebrae. Né? O palestrante falou sobre... Muito bom, muito bom. Eu acho legal, assim, eu tinha muito medo dessa coisa de compartilhar a ideia. Falar, alguém vai roubar isso de mim. Exato. Esse é o maior erro que alguém pode cometer, cara. Achar que alguém nunca pensou na sua ideia primeiro, e o que ganha jogo, na verdade, é a execução. É você ir para cima, né, cara? E as parcerias, porque assim, te fortalece, você é um gás a mais. O cara vai te mostrar coisas que você não está vendo, você vai mostrar para ele coisas que ele não está vendo, e assim foi. Então, aí partiu do Sindilec do Rio, né? O presidente, o engenheiro Sebastião, ele conversou comigo, e aí, a partir daí, ele foi me indicando as pessoas, eu entrei em contato com o pessoal de Pernambuco. Então, assim, atualmente, né, os parceiros maiores que a gente tem é o Sindilec do Rio, o Sindilec de Pernambuco. Só que a gente tinha que no início, tinha que ter o patrocínio. O patrocínio era uma coisa que não tinha como. A gente tinha que pensar numa forma de ter um patrocínio. E aí, assim, a gente foi de porta em porta mesmo. Assim, literalmente... Assim, e com qual discurso? Como você conseguiu o patrocínio? Qual foi a persuasão que você usou? Cara, hoje o patrocínio que a gente tem é da DayWar Sistemas, né? É uma empresa de São Paulo, é uma empresa que tem um dos melhores softwares de gerenciamento para locadora, né? Chamado Furly. E assim, eles estão no mercado já desde 93, se eu não me engano. Né? Então, assim, eles conhecem muito, o know-how deles é muito grande, é muito simples que eu digo assim, ao mesmo tempo que o sistema deles é robusto, é uma coisa simples que atende o pessoal. Então, assim, numa conversa com um dos sócios, eu falei para ele, cara, você está querendo mais espaço, né, no mercado. Porque, assim, ele tem as regiões, né, que ele atende, a empresa de médio, está indo de médio para grande porte agora, né? Está crescendo bastante. Então, assim, eu falei, então, eu acho que a gente precisa se unir. Eu falei, cara, a gente precisa se unir.
Entendeu? E aí ele falou, mas qual é a sua proposta? Eu falei, cara, eu tenho um guia, estou começando agora, e eu aposto muito nisso, eu estou nisso há tanto tempo, né? Eu tenho isso, e fui mostrando material para ele, falando onde a gente já estava, e o que eu tinha, foi o que eu falei, né? Que eu peguei as locadoras e fui colocando. Isso foi gerando conteúdo, né? Porque é o que interessa para o Google, é aquilo que a gente falou, os dados. Não adianta o guia hoje sem conteúdo não rola. Né? E detalhe, né? Assim, só um parênteses aí, conteúdo de qualidade. Porque a gente conteúdo de qualidade, é isso mesmo. Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar sobre o seu mercado e criar coisa de valor, né? Colocar a cachola para funcionar a favor do seu negócio, né? A internet está inchada de coisas repetitivas. Com certeza. Então, é muita informação igual. Né? E aí a gente ainda vive essa onda de fake news, essa coisa toda. Eu costumo dizer que a gente tem muito analfabeto digital, que é o que a gente costuma dizer, né? Que são pessoas assim, que sabem usar uma rede social, né? Tem um Instagram, um Facebook, não sei o quê, mas assim, de forma correta. Né? Poderiam até estar tirando muito mais proveito da ferramenta, mas não utilizam. Eu até brinco que eu falo, é como se você tivesse uma Ferrari e não soubesse mexer em nada. Ficasse só olhando ali parado, ficasse só girando a chave ali e acabou, não precisa fazer mais nada, né? Ouvindo o ronco do motor. É isso. Então, assim, quando eu fui para ele, para o patrocínio, foi isso. Então, aí eu falei para ele de uma cota, né? E ele me perguntou como é que seria. E aí eu garanti para ele que a gente ia conseguir locadores para ele também. Né? Então, assim, essa é a minha guerra hoje. Eu preciso dar resultado para ele, porque é o que ele precisa também. Então, foi isso. Então, assim, hoje o patrocínio, a gente ainda está atrás de outros, né? Sim. Porque, assim, a gente tem as campanhas, por ser um site novo, tem todo esse processo de conteúdo, de disseminação ainda na internet, né? O site ainda é novo. Então, assim, a gente está trabalhando muito com propaganda paga, publicidade paga. Então, o patrocínio ajuda muito nisso. Né? Então, assim, hoje ainda do Achei Locações, eu ainda não consigo tirar um lucro. Do Achei Locações. Mas você tá. Mas o que eu acho interessante, Douglas, colocar aqui, essa é a realidade do empreendedor brasileiro, né? Primeiro, já tem uma oportunidade de ser digital, isso já facilita isso já quebra algumas barreiras, né? Mas algumas são inquebráveis, você tem que ir na raça mesmo, né? Então, a massa de usuários inicial, né? Como é que você imagina que você vai fazer com que as pessoas voltem para o aplicativo? Então, o Guilherme alugou uma máquina da empresa do Evandro. Como é que você vai fazer essa pessoa voltar daqui a um tempo para fazer uma nova locação, ou pelo menos para referenciar o aplicativo para outras pessoas? Como é que você imagina isso? Então, quando eu te falei no início que a gente não tem a intermediação, lembra? A gente não faz isso, né? A gente não tem isso. Mas o que acontece? Eu vou te contar em primeira mão uma coisa que vai rolar, né? Opa, a gente gosta de coisa em primeira mão, a gente gosta. Amanhã a gente inaugura a primeira plataforma EAD, né, de curso para locadores de equipamentos. Então, a gente vai inaugurar... Muito legal. Com um curso de marketing básico, né, digital. Uhum. São 3 módulos e a gente vai estar falando sobre isso. Porque, assim, qual é a proposta desses cursos? Que não vão ser só de marketing, tá? A gente está fazendo parcerias e aí a gente vai ter curso com empresas até renomadas no mercado que vão dar curso de equipamentos, né, de compactação de solo, coisas do tipo, mas tudo de graça. Né? Amanhã eu começo o curso de marketing. Mas qual é a relação disso com o app? Então, o que acontece? A gente com isso, a gente consegue estimular o cara do app a ter essa coisa na hora de trabalhar com o locatário, de como ele vai abordar, porque quando você intermedia, você tem como fazer isso. Né? Assim, tipo, se eu vou intermediar uma locação entre você, o Gui, e o Evandro que está locando, entendeu? Eu tenho como estar ali no meio, é como se eu fosse um mediador, né? Então, sim, eu posso, e às vezes ele não. Né? Porque, assim, analisa comigo, a gente tem no mercado de locação, como eu te falei, como ele tem mais ou menos 50 anos, a maioria do nível de idade é de 40, 30 e pouco para cima. Tá, então, a linguagem é diferente. Então, assim, existem alguns que não sabem até lidar com essa questão da tecnologia. Uhum.
eu tendo funcionário e tal, e não é a mesma coisa, né? Você ter a questão do funcionário hoje, a gente sabe da dificuldade que tem dele vestir a camisa, dele falar a mesma linguagem, né? Tudo isso. Então, assim, os cursos, o que a gente vai fazer, ele vai fortalecer o app nesse sentido. Ah, entendi. Você vai usar a estratégia de conteúdo para jogar para dentro do app. Para o cara falar assim, não, ó, aqui você aprende também, né? Se você acessar o app aí, você já vai ver que o curso está disponível aí. Vou até colocar, vou até ver aqui. Vamos ver em primeira mão aqui, pessoal. Onde que eu acesso essa parte? Treinamentos e eventos, é isso? Aí. Cursos para locadores. E aí o cara vai voltar porque você está oferecendo curso para ele. Agora que eu entendi. Sensacional, ótima estratégia. Esse primeiro, ele é o que vai ser lançado amanhã. Esse tá legal, sempre. Tá legal. Isso. Eles são 3 módulos, tá vendo? Gratuito, e aí tem todo o conteúdo. Sim. Né? Hoje vai entrar as datas já, né? Porque ele vai ser dividido em datas. E aí foi uma coisa estratégica. Algumas pessoas me perguntaram, inclusive, assim, pô, Douglas, por que tu não botou os 3 módulos tudo de uma vez e tal? E eu falei, cara, olha o seguinte, veja bem, não é que eu quero prender ninguém no app, não é isso. Eu quero causar o máximo de interação possível. Sim. Né? Tanto que na plataforma que a gente vai utilizar, ela tem um fórum de discussão. Então, assim, a cada módulo, eles vão interagir entre eles. E a proposta é essa. Porque a proposta é que eles se fortaleçam. Perfeito, entendeu? Animal. A gente tem os pequenos que estão querendo alcançar o mercado e não conseguem por conta disso. Entendeu? Porque eles não têm esse estímulo. Eles não têm, hoje, né, como a gente conversou também em off, a gente não tem hoje um marketing forte. Né, no mercado de locação. A gente não tem isso. Eu percebi isso há muito tempo. Né? Então, assim, a gente tem marketing para tudo, né? Para beleza. Inclusive, no Instagram, a gente vê muito isso, né? Essa coisa do personal e tal. Então, assim, é muito explorado. Agora, na área de construção civil, apesar de, inclusive, você achar algumas empresas lá dentro do Instagram, mas o movimento ainda é muito fraco. Porque é o que eu costumo dizer para eles, ninguém entra no Instagram para alugar um guindaste. Não é comum, né? Mas, assim, a gente pode utilizar a ferramenta? Claro, eu acho que tudo é válido. Né? Tudo é até porque em algum momento a geração vai mudar, né? Quem tiver posicionado melhor com o histórico de internet vai prevalecer, né? Mas eu digo hoje, quando eu digo hoje para eles, é porque, assim, hoje seria um esforço desnecessário, porque eles não têm nada. Então, assim, o cara não tem uma identidade visual, o cara não tem nada. Ele começa sem nada. Sem nada. Né? E aí ele já começa explorando essas redes, achando na ilusão, né, que a maioria das pessoas hoje tem, que são os seguidores. E eu sempre digo isso para meus clientes, eu falo, o cara fala, postei lá, caraca, tu viu, tinha 10 mil curtidas, eu falei, cara, legal, dessas quantas 10 vendas? Quantas vendas você fez? Nenhuma, então não adiantou nada, querido. Como você converte o cara, né? Esse é o pensamento correto. Isso, e hoje no Instagram, se você olhar, a gente começou, não tem 2 semanas. Não tem 2 semanas. Não tem o Insta do Achei, não tem 2 semanas. E depois que a gente publicou na Fabep, aí o negócio bombou. Por exemplo, foi de 10 seguidores lá para 200, eu nem sei quanto está agora. Mas assim. Legal, animal. Assim, é isso mesmo. E é só locador, que é o público só que locador. A gente quer. Entendeu? Porque aquilo, eu falei, não, eu não quero 1000 seguidores que não são locadores ou que não tenham interação com isso. Não preciso disso. Perfeito. Olha só, o Murilo está perguntando aqui, ó, na administração e gestão dos seus apps, do seu app, envolvem quantas pessoas hoje? Só você? Se tem alguém contigo? Como é que é? Não, o time hoje é eu e minha esposa. Entendi. A sua esposa também colabora com o projeto também. Não, ela ajuda, assim, a mulher está sempre, né, cara? Está sempre perto, sempre. Né? A minha filha também, ela começou comigo durante um tempo e aí teve que sair por outro motivo, né? Ela arrumou um outro lugar para trabalhar e aí, mas ela continua fazendo a faculdade dela de marketing e tal. E eu tenho a mais nova, né? Quem sabe, de repente, 14 anos. Né? Mas, assim, a ideia é expandir. A gente está à procura, assim, de pessoas, inclusive parcerias, né? Então... Para ajudar na gestão do app, é isso? Legal. A gente entende que, assim, não precisa ser daqui da cidade.
a gente está aberto para isso, para conversar. É digital, né, cara? Você consegue fazer reunião hoje remoto, né? Então, se a pessoa tiver minimamente uma gestão aí de contato boa, decente, você tiver um processo legal de conversa, né? Você consegue fazer a gestão remota, né? Nós tentamos assim, fazer isso na cidade, né? Assim, buscar algumas pessoas e tal. Só que como a minha cidade é muito pequena, então é difícil isso. E aí nós tentamos fora. E aí fora a gente recebeu algumas propostas, tá? Mas só que foram propostas de locadores, aquilo que eu falei. Tá. E aí não me interessou. Era interessante financeiramente, né? E eu digo para você que era, assim, foi tentador, mas eu abri mão por isso, porque eu achei que não seria justo. Eu achei que a gente ia dar um passo para trás, não para frente. Entendeu? Porque ia ficar muito chato, né? Eu, como parceiro de um locador, ou fechado, sócio de um locador, e tendo uma coisa que oferece, então, entendeu? Ia ficar aquela coisa, será que ele não está levando para o outro? Será que ele não está indicando o outro? E não, isso não está acontecendo. Entendi. Pelo contrário, né? Eles têm liberdade, eles têm, assim, o link é direto, existe um formulário direto de contato. Uhum. Né? Então, assim, tudo, a geolocalização, como que ele vai chegar na empresa do cara, o link direto com o WhatsApp, enfim, todas as informações que ele precisa para chegar no locador, ele tem sem precisar passar por mim. Eu não tenho esse controle. Entendi. Né? O que ele me paga é a mensalidade. Uhum. Não tem taxa, que é o que acontece com outras plataformas. Sim. Pô, existe uma o seu app ele é bem competitivo nesse sentido, né? Ele é bem atrativo nesse sentido. Olha só, o Guilherme Carvalho fez uma pergunta aqui, e aí acho que eu vou puxar essa pergunta dele para o futuro. Você já deu um spoiler para a gente que você vai começar a dar conteúdo, né, para esses aplicativos, né? Desculpa, para esses locadores, né? Para eles começarem a entrar no mercado digital, enfim, ajudá-los na gestão do negócio deles, do ponto de vista da não operação, né? Ou seja, alugar, eles sabem fazer gestão da locação, mas e todo o resto, né? E você já falou isso. Quais são os planos futuros para o app? E já vou fazer o link com a pergunta do Guilherme Carvalho. Ele perguntou o seguinte: se você pensa em atingir equipamentos leves e até equipamentos para instalação de drywall, você agrupar empresas desse segmento. Quais são os planos? Então, o que ele falou, Guilherme, não é o nome dele? Guilherme também, meu xará. Guilherme, na realidade é a prestação de serviço, né? Isso entra como prestação de serviço. Geralmente quem procura esse tipo de serviço que o Guilherme citou são construtoras, que procuram empresas para colocar drywall, ou para colocar gesso, ou para fazer piso, ou coisas do tipo. No momento, a gente está, assim... Focado no seu nicho, né? Focado no seu nicho. Mas a gente está já namorando com o Sinduscom. O que é o Sinduscom? O Sinduscom é o sindicato das construtoras. Tá. Entendeu? Então, assim, o Sinduscom, ele tem isso, ele oferece esse tipo de serviço que o Guilherme falou para as construtoras, só que a gente quer trazer isso também para dentro. Porque, assim, o que a gente quer atingir? Os 3 pilares da construção civil, que é o mercado mesmo da construção civil, que é a locação, que é o forte, né? Que, assim, é muito mais viável hoje a pessoa alugar do que comprar um maquinário, a gente sabe disso, e a gente está nessa briga para fortalecer esse mercado junto com o pessoal, né, de associações importantes, como a Naloc, que vale a pena citar aqui, a LEC, né, que são associações que estão aí há anos lutando, batalhando por isso, né? Então, assim, a gente vai sim, né, o Guilherme, juntar tudo isso. Legal, tem longo, viu? Não muito longo. A gente pretende fazer isso o mais rápido possível, até porque, assim, as pessoas estão... Para centralizar, né? É isso. Elas querem ter tudo num lugar só, né? Então, imagina se você consegue localizar a construtora com a locatária, tudo num negócio só, fazer contratos mais eficientes, né? Enfim, locações mais eficientes. Porra, isso é muito legal, excelente. Excelente. O que acontece, eles procuram muito, né? Eu já recebi e-mail, assim, do app, de pessoas perguntando se... Porque, assim, tem lá, o cara vai alugar, ele quer alugar uma alisadora de piso, por exemplo. Mas ele pergunta, você sabe se a empresa, ele pergunta para mim às vezes, você sabe se a empresa também faz o piso? Aí eu falo, não, qual empresa que você perguntou e tal? Então, aí entra em contato, aí dou o link da pessoa que ele entrou em contato. Entendi.
Porque, assim, às vezes eles perguntam para mim. Acontece muito isso. Acontece. Você vai acabando, de novo, você vai sendo a referência, né? Você vai se tornando a referência de contato também, né? Mas a proposta, Gui, é cortar esse cordão. Entendi. Né? Entendi. Com os cursos, isso vai acontecer. Animal. Porque, assim, a gente... Não, pode falar. Pode... Era isso. Cara, eu queria deixar a pergunta, na verdade, a sua consideração aí final, que é o seguinte, deixando um pouco de lado o Achei Locações e os guias, sou um rapper e estou começando agora. Estou começando agora com a Fabep. Qual é a dica que você dá? Quais são as dicas que você dá para quem está começando agora na plataforma? O que acompanhar, no que ficar de olho? Como fazer, como perseverar, né, numa coisa nova? Pouquíssimas pessoas no mundo construíram, compraram e produziram um app, né? Isso está virando uma realidade agora. Qual é a dica? Quais são as dicas que você daria para o pessoal para a gente fechar com uma chave de ouro assim, cara, reluzente? Então, eu vou passar a dica que, assim, até me arrepia, mas que é uma dica que foi passada para mim pelo Evandro. Legal. Né? Porque, assim, o Evandro, como eu falei no início, foi o cara que me ajudou muito, muito, muito nesse momento de depressão que eu estava, quando eu conheci a Fabep. E eu pensei em parar várias vezes, eu pensei em desistir, pensei em sair fora. E o Evandro conversava muito comigo e ele falava, não, cara, vamos batalhar, vamos para cima e tal, as coisas estão mudando, está melhorando, vai entrar coisa nova, vai chegar coisa nova e tal. E aquilo foi dando um gás. Né? Então, assim, o conselho que eu deixo é... Se você tem o sonho, você batalha. Porque, assim, existe muita força contrária. Isso é fato. Né? Mas se você conseguir enxergar aquilo que você tem dentro de você, porque, assim, a gente tem essa força dentro. Né? Tem muita gente que não tem noção da força que tem, né? Da vontade e tal. Então, o conselho que eu deixaria, Gui, é isso. É não desistir, cara. Batalha, vai atrás. Eu acho que hoje... Está muito melhor a Fabep, a comunidade está muito mais coesa. Né? Assim, a gente pegou, eu particularmente peguei um momento que a gente não tinha tanta informação assim, né? E não é uma reclamação isso, é uma coisa que assim, não tinha de fato, a gente tinha, né, as facts, né, que são as perguntas frequentes lá, mas a gente não tinha uma interação, e hoje a Fabep ela proporciona isso. Né? Então ali tem muita gente... que você pode aprender, que você pode trocar ideia, que você pode ensinar, enfim. Então, assim, se agarra nisso. Né? O suporte, nossa, assim, melhorou 1000%, na minha opinião. Eu acho que a Fabep ficou muito mais humanizada, né? Muito mais. Né? E eu não vejo hoje, eu acho que, assim, só desiste se ele quiser. Massa, então, animal. Você tem tudo. Eu acho que assim, a Fabep ela te proporciona tudo. Né? Muito bom, excelente. A ferramenta é excelente, a gente sabe disso. Né? Hoje a gente tem essa proposta de interação que é muito boa na comunidade e tem uma galera muito boa que ajuda mesmo. Tem mesmo. Tem muita gente boa lá que está lá todo dia ajudando, então... A gente sabe que tem, né, pessoas e pessoas, a gente sabe disso. Mas aí a dica que eu dou é saiba filtrar, entendeu? Se agarre naqueles caras que você sabe que querem ir para frente. Esquece os outros e vamos embora. Animal, entendeu? sensacional. É o que eu estou fazendo, entendeu? Então, assim, hoje eu sigo aquilo que o Evandro falou. E o que não me deixa cair é isso, porque ele sempre dizia isso, fala, não, cara, levanta, vamos embora, levanta a cabeça e vamos embora. Não deu certo, tenta de novo. Vamos lá, vamos, entendeu? Então, assim, é o que eu estou fazendo. É uma jornada, né? É uma jornada e você vai acumulando experiência, né? Então você vai ficando casca grossa. E assim, eu já pensei em desistir várias vezes. A minha esposa... Quem falar que não parece que é impossível, né, cara? Todo mundo tem um momento de fraquejo, né? Eu não tenho vergonha nem medo de dizer isso. Inclusive, quando a gente faz uma análise SWOT numa empresa, uma das dificuldades maiores do empreendedor é dizer isso. Ele não consegue dizer as fraquezas dele. Ele tem medo. Ele tem medo de dizer o que ele é fraco, naquilo que ele tem. E assim, não, eu não tenho medo disso. Eu pensei em desistir várias vezes. Eu ainda penso às vezes. Né? Às vezes você vê uma coisa que te desanima, você ouve alguma coisa que te desanima, e aí o que te anima é sair um pouco daquela coisa e focar naquilo que... nos caras que estão indo para cima, formar grupos, enfim, parceria, que eu acho que é isso, cara. Não tem... Hoje a parceria, para mim, é tudo.
sem parceria, sem parceiros, entendeu? Sem o patrocinador, sem as parcerias aí, não ia rolar. Parcerias estratégicas, ótimo ponto. Douglas, pessoal, estamos chegando até o final. Eu queria deixar o pedido para vocês aqui. Se vocês gostaram da história do Douglas, foi uma história longa, foi uma história que tem vários aprendizados, tem todo um carregamento por trás da história dele com a FABEP. Se vocês gostaram, clica no botão que tem aí embaixo, ou toca no botão se você estiver no celular, de compartilhar, manda essa live para a galera, e clica no botão de curtir, ajuda a gente aí a divulgar o trabalho da FABEP, que a gente ajuda tanta gente, a gente ajudou o Douglas nos ajuda, e a gente cria essa corrente muito legal, tá? Dicas finais aqui que ele deu. Comunidade, pessoal, participem da comunidade.fabep.com, é mais fácil que isso, impossível, tá? Então, participem lá, tirem dúvidas, toda semana tem novidade, todo dia tem gente postando dúvida lá, tá? A gente tá nas redes sociais também, e aí, assim, Douglas, de novo, só agradecer, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, obrigado por compartilhar sua história, seus desafios, suas fraquezas, suas vitórias, isso é muito importante, mostra que tá todo mundo sujeito a viver a vida como ela é, independente do negócio, né? Mas que você tenha muito sucesso no seu aplicativo no Achei Locações e qualquer outro que você vier a ter com a gente, conte conosco, conte com a nossa equipe de suporte, conte com a equipe de engenharia de tecnologia da FABEP, porque a gente quer cada vez mais quebrar essa barreira de criação de apps sem programação, combinado? Douglas, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Fico muito feliz quando vocês estão aqui com a gente interagindo. Obrigado de coração, beleza? Até a próxima, pessoal. Fiquem ligados na plataforma. Muita coisa nova tá por vir, beleza? Um abraço. Douglas, dá um salve aí pra galera. Até mais. Galera, obrigado. Tchau, tchau. Comunidade, hein? Parceria. Valeu.